Glórias a Deus. Abre a tua Bíblia na carta na qual escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Carta de Timóteo, capítulo de número 2. Leiamos o versículo de número 15. Aleluias. Timóteo, capítulo 2, verso 15. Amém? A segunda carta, meu filho. Segunda carta a Timóteo, 2,15. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela minha vida, louvo a Deus pela vida da igreja, por estarmos esta noite glorificando, exaltando o nome do Senhor. Louvo a Deus pelo departamento de intercessão na qual me fez este convite. Grato a Deus. Deus o abençoe grandiosamente. Amados irmãos, deixa eu perguntar algo para a igreja. Esta carta é direcionada a um pastor, Timóteo. Até, no entanto, se tornou um grande líder da igreja primitiva. É um chamado. Eu te pergunto, e o seu chamado? O que você tem feito do seu chamado? Você tem feito do seu chamado o melhor ou o possível? O seu chamado é o seu chamado. Você fez dele melhor ou possível? O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: meu filho querido, meu filho na fé. Quando ele disse esse versículo a Timóteo, se você ler todo o capítulo, antes dele dizer a Timóteo para que ele procurasse apresentar aprovado a Deus, ele disse para Timóteo: sofra comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Sofra comigo. Então o apóstolo Paulo já estava dizendo a Timóteo, por mais que Timóteo ainda era jovem, e alguns sábios, por sua vez, diziam que Timóteo ainda tinha saúde precária. Mas Timóteo, ele não visava seu próprio interesse, ele visava o interesse do povo de Deus. Até, no entanto, ele se tornou um grande líder da igreja primitiva. E o apóstolo Paulo disse para ele: sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então o apóstolo Paulo não estava dizendo para Timóteo que o seu chamado seria somente mar de rosas. Timóteo iria passar por perseguições, assim como o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo antes era Saulo, era um perseguidor. Teve um encontro com Deus. Deus se tornou ele um grande apóstolo. Passou a se chamar Paulo. Aí passou a ser perseguido. De perseguidor, passou a ser perseguido. Isso tudo é o peso do chamado. Mas o seu chamado?
até aqui, o que você tem feito, tem visto sobre o chamado que Deus tem na tua vida? De que forma você está exercendo o seu chamado? Eu não sei qual é o seu chamado, mas de que forma você exerce o seu chamado? Você tem um chamado de Deus. Deus não te escolheu, não te ungiu em vão. Você tem um chamado, você tem um propósito. Diz um sábio que a árvores que dá bons frutos, ela será apedrejada sempre. Você também tem um chamado, você também tem um propósito de Deus. Você será apedrejado também sempre. Porque tem um propósito na tua vida. Mas o que você tem feito do teu propósito? O que você tem feito do teu chamado? O que você diria a Deus hoje a respeito do seu chamado? Se Jesus voltasse hoje a falar contigo, resume para mim o que eu coloquei nas tuas mãos. O que você diria a respeito do seu chamado para com Deus? Você seria capaz de dizer para Ele, missão cumprida? Ou faltaria alguma coisa? O que você fez do seu chamado? Que fruto você tem dado através do seu chamado? Timóteo era jovem? Era. Saúde precária? Sim. Mas ele tinha convicção do chamado. E se tornou um líder da igreja primitiva. E nós? Chamado tem um peso, chamado tem uma consequência. Só você sabe o peso do seu chamado. Muitas pessoas irão te ver quando você está só. Muitos vão até dizer: o irmão A, ele quer ser o tal. Não. É porque muitas das vezes não compensa você falar para quem não possa te ajudar o que você está passando, a consequência do chamado. Não adianta você dizer os seus problemas para quem não possa te ajudar. O seu chamado tem um valor. Você tem que ter convicção que o seu chamado tem um valor. Imagina nós, quando o Senhor chamou Abraão. Chamou Abraão, no livro de Gênesis está escrito: sai da tua casa e da tua parentela. Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão foi. Ele deixou a parentela e deixou a casa. Muitas das vezes nós temos que deixar muita coisa em nossas vidas para atender o chamado de Deus. Tem coisa que vai doer em você, você não quer largar. Mas a prioridade ainda é o chamado. Vai ter coisa que para você largar vai doer. Vai ter coisa que você vai dizer para Deus: Senhor, isso aqui não posso deixar isso. Vai ter que deixar para que você atenda o chamado de Deus na sua vida. Abraão deixou a família e deixou a casa. E foi para uma terra onde Deus o mostrou. Mas lá Deus cuidou dele. Largou a família? Largou. Mas Deus cuidou dele. É o chamado. Moisés teve o privilégio, assim diz a palavra do Senhor, de falar com Deus face a face, boca a boca. Deus chamou ele: vai para o deserto. Um homem na qual tinha o privilégio de conversar com Deus. Deus chama e manda ele para o deserto. Mas é o chamado, é o chamado. Ainda é prioridade o seu chamado para com Deus, ainda é prioridade. O que você tem feito com o seu chamado? Nós vivemos numa geração que tem muitas coisas que não foi herdado na época da igreja primitiva. Muitas coisas não foram herdadas.
Nós vivemos uma geração que há obreiro que não entende o que é ser obreiro. Obreiro quer dizer trabalho. Ser trabalhador do Evangelho, trabalhador de Cristo. Obreiro é isso, é trabalho. Independente da função exercida, é trabalho, é chamado. Se Deus te chamou para pastor, você vai ser pastor. Mas se Deus te chamou para cuidar da igreja, você vai cuidar da igreja. É um chamado. Você tem que ter o privilégio que Deus te chamou. Você é um privilegiado, porque Deus te chamou e colocou algo nas tuas mãos para que você cumpra o teu chamado. O pastor pregava aqui na terça-feira e dizia que existia uma camada de obreiros muito do mimimi. E isso é verdade. Isso é verdade. Muitas pessoas chegam do trabalho cansado, eu não tiro tua razão. Chega do trabalho cansado, às vezes com uma dor de cabeça. Eu vou tomar um medicamento aqui. Se até a hora do culto minha cabeça melhorar, eu vou para a igreja. Você está me dizendo que você está dando prioridade àquilo que é fabricado pela mão do homem, e esquecendo daquele que do pó levantou o homem. Você está priorizando o que o homem fabricou e esquecendo da credibilidade, do poder daquele que do pó levantou o homem. Para com isso, irmãos. Chamado é chamado. Você irá prestar conta do seu chamado. Aconteça o que acontecer, mas é o seu chamado. Muitas pessoas vão dizer para você: eu não sei o que você está pensando. Você vai para a igreja, diz que é missionária, diz que é profeta, mas vive desse jeito. Às vezes você vive assim, porque não compensa você abrir a boca para dizer o que está sentindo para o homem. Mas Deus está te dizendo: eu vou afastar de você essas pessoas que te colocam para baixo, pessoas que não têm maturidade para entender o seu chamado, e vou colocar pessoas do teu lado que conecta diretamente com os pensamentos de Deus para com a tua vida. Isso é cumprimento de um chamado. Seja aprovado. Obreiro aprovado. O apóstolo Paulo não está dizendo que foi ele que aprovou Timóteo, não. A aprovação vem do céu. A aprovação vem do céu. A aprovação vem de Deus para a tua vida. Seja um obreiro aprovado. Seja um obreiro que as suas práticas, as suas atitudes, serve de exemplo para quem a vê. Serve de exemplo para quem ouve você falar. Glorifica a Deus na tua casa, onde você estiver. Glorifica ao Senhor. Porque você é um obreiro. Apresenta-te a Deus como bom obreiro, que não tem do que se envergonhar. Envergonhar por quê? Envergonhar do evangelho, da palavra de Deus? Obreiro aprovado é aquele que aonde passar, quem vê, já vê a presença do Espírito Santo na tua vida. Porque é o teu exemplo, as tuas práticas, as tuas atitudes são algo direcionado diretamente do céu. É o teu chamado, irmão. Imagina quando o Senhor levantou o profeta Jeremias. Às vezes você pensa: irmão Hamilton, eu tenho vontade de pregar a palavra, eu tenho vontade de falar da palavra, mas eu não sei, eu não tenho convicção do que eu estou falando. Amada igreja, a autoridade não é sua, a autoridade vem de Deus. Quando o Senhor levantou o profeta Jeremias, Jeremias disse a Deus: eu sou uma criança, eu não sei nem falar. A Bíblia vai dizer que ele tocou na boca de Jeremias e disse a ele:
põe as minhas palavras na tua boca. Abra a tua boca e prega o evangelho. Faça valorizar o teu chamado. O teu chamado ainda é um privilégio, é prioridade para Deus. É só ter convicção do que você está fazendo, que Deus vai fazer a obra na tua vida. Eu fui chamado para quê? Não sei. Eu fui chamado para quê? O que é que eu tenho que fazer? Se a tua Bíblia, na tua casa, fechada, é impossível de você edificar alguém através dela fechada. É impossível. Eu fui chamado. Mas a minha Bíblia não anda comigo. Eu não tenho conhecimento da palavra. Eu não tenho intimidade com o dono da palavra. Eu não oro. Eu não clamo o dono da palavra. Eu não jejuo para conhecer a palavra. É impossível edificar o coração de alguém através da palavra. É preciso que você dê prioridade ao teu chamado. Oração, jejum, palavra, culto. Que você terá o conhecimento para dizer a verdade e edificar alguém. Edificar o coração de alguém. É preciso que você tenha isso em teu coração. Convicção do teu chamado, convicção que a palavra do Senhor ainda liberta, transforma, purifica e salva os perdidos. Mas é o teu chamado. Se eu deixar o meu chamado engavetado, jamais eu estarei executando o que Deus colocou em minhas mãos para que eu faça. É um chamado obreiro. Obreiro aprovado. Apresenta-te a Deus. Como que eu vou me apresentar a Deus como obreiro aprovado se eu não faço nada em prol do meu chamado? É impossível. É preciso que eu vou buscar mais da presença de Deus. É preciso mais que eu clame a Deus. Eu peço pela tua misericórdia, para que a palavra dele tenha unção quando eu abrir a boca e dizer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma e que Jesus salva. Mas se eu não tiver conhecimento desta palavra, que obreiro sou eu? Que obreiro sou eu? Irmãos, pregar duro não é contra-atacar alguém. Não existe pregar duro. Existe uma exigência da verdade. Uma exigência, uma excelência com a verdade. É isso que precisamos ter. Convicção que a palavra de Deus é ainda a palavra de Deus. Às vezes a palavra te confronta. Por que te confronta? Porque você não faz nada em prol da palavra, em prol do seu chamado. Aí quando a palavra é pregada, o pregador conhece a minha história, está pregando para mim. Não, está pregando para a igreja. Agora, se você não está exercendo o teu chamado, ela vai dizer em teu coração algo que faça com que você reflita. Timóteo teve a convicção do que o chamado dele era um chamado de Deus. Até, no entanto, ele não visava os seus próprios interesses. Se tornou um grande pastor da igreja primitiva, mas ele visava o interesse do povo que é de Deus. Ele visava. E na sequência deste capítulo, a palavra de Deus vai dizer: o Senhor conhece os que são seus, tendo este selo. Que selo é esse, Hamilton? O selo do Espírito Santo de Deus.
a presença de Deus na tua vida, a presença do Espírito Santo quando você fala, a presença do Espírito Santo